que eu quero colocar para vocês é uma explicação bem simples de como funciona o nosso processo de crescimento e amadurecimento. Como vocês sabem, nós somos compostos de 7 corpos, pelo menos é o que nós sabemos até agora, né? E os 4 primeiros corpos formam a nossa personalidade. Então, usando uma nomenclatura bem simples, baseada mais nos conceitos indianos, nós temos um corpo físico, um corpo astral emocional, um corpo mental, um corpo causal intuitivo, um corpo espiritual, um corpo búdico e um corpo nirvânico. Como eu falo sempre para vocês, depende da linha de estudos, vocês vão encontrar nomenclaturas diferentes e até abordagens diferentes. Por exemplo, que considera o segundo corpo como um corpo etérico. Mas, do meu ponto de vista, o corpo etérico não pode ser considerado o segundo corpo. O corpo etérico, ele não pode ser considerado como um segundo corpo. Porque no corpo etérico estão o corpo mental, o astral emocional, mental e etc. Tudo. Quando você se desveste do corpo físico, você segue com esse corpo etérico. Então, no meu entendimento, que é um entendimento precário ainda, claro, eu não considero ele como segundo corpo. Então, eu prefiro sempre usar essa nomenclatura que eu passei para vocês, que é a mais simples possível, para iniciantes nos estudos do esoterismo como nós. Tá? Bom, o corpo físico. O corpo físico cresce por obra da natureza. Todo o trabalho de crescimento é feito pela própria natureza a partir da nutrição que o corpo recebe. Não depende de nenhum esforço próprio, apenas algum trabalho dos pais para nutrir a criança. Então, no começo, o corpo físico, eles falam, o ser nasce e vai crescer e se tornar adulto em corpo físico de qualquer maneira. Querendo ou não querendo, a natureza vai fazer esse trabalho. Isso é trabalho da natureza. Desde que ele seja nutrido adequadamente, vai crescer e vai se tornar adulto. Mas um ser adulto em corpo físico não significa um ser necessariamente adulto completo. Dentro daquele corpo físico pode continuar tendo uma criança imatura. O segundo corpo, corpo astral emocional. O desenvolvimento do segundo corpo depende de um trabalho em colaboração. O esforço da própria criança com a ajuda dos seus pais e de outros educadores também, que é no período entre 7 e 14 anos de idade. Esse corpo forma a base mental do ser adulto. Esse corpo forma a base mental do ser adulto. Ou seja, se esse corpo não for bem desenvolvido, o próximo corpo, que é o corpo mental, vai se desenvolver sobre ele e vai ser aquele adulto que pensa como criança. O próximo corpo, o mental, para se desenvolver adequadamente, depende de uma base emocional ter sido bem estruturada. Se ela não amadurecer adequadamente, os pensamentos do ser adulto serão infantis. É a criança emocional e mentalmente infantil em corpo físico adulto. O terceiro corpo, o corpo mental, o desenvolvimento do terceiro corpo depende mais do esforço próprio, mas ainda precisa de ajuda externa para formar a têmpera adequada ao amadurecimento do ser adulto completo. Nesse corpo se desenvolve a força do intelecto, e se o segundo corpo, o astral emocional, foi mal desenvolvido, o pensar do ser adulto será infantilizado. Então, esse terceiro corpo, o desenvolvimento dele depende muito mais do esforço próprio. É a fase dos 14 aos 21 anos, a adolescência. E é a fase da independência, do independer-se dos pais. Ainda tem uma série de colaboradores que são importantes no desenvolvimento desse terceiro corpo, mas depende muito mais do próprio esforço.
Agora, se o segundo corpo for mal desenvolvido, o corpo astral emocional, este ser não tem força para desenvolver adequadamente o terceiro corpo. Não vai ter têmpera, não vai desenvolver a têmpera adequada. E aí, dali para frente, na fase adulta, vai ser complicado. O quarto corpo, causal intuitivo. O desenvolvimento do quarto corpo depende unicamente de esforço próprio. Toda ajuda para o seu desenvolvimento agora tem de ser buscada pelo próprio ser. Então, esse quarto corpo é o corpo que se desenvolve dos 21 aos 28 anos de idade. Agora, não depende mais de ninguém, só de si próprio. E a própria ajuda para desenvolver esse quarto corpo depende de si próprio buscar. Bom, esses 4 corpos são a base da personalidade. E esses 4 corpos representam também os nossos 4 caminhos possíveis da evolução. E o quarto caminho que nós estamos buscando nessa jornada. Esses 4 corpos representam os 4 níveis de consciência que nós temos possibilidade de evoluir dentro deles no momento. O quinto corpo, o corpo espiritual. O corpo espiritual só pode ser desenvolvido se os corpos anteriores formaram uma base amadurecida. Do contrário, ele será uma sombra névoa no horizonte, indicando possibilidade. Do quinto corpo, temos somente um vislumbre de como ele poderá se desenvolver, mas ainda nenhuma experiência real. Nós estamos chegando ao quarto nível da consciência. Nós estamos chegando ao quarto caminho. Nós estamos chegando no quarto plano da evolução. Nós não temos nenhuma experiência do quinto corpo ainda. Nós já temos alguns experimentos, algumas experiências do quarto corpo, mas no quinto corpo ainda não. Ele existe, sim, por obra da natureza, por obra do Criador. Mas nós ainda não trabalhamos conscientemente o seu desenvolvimento. Ou melhor, nós aqui, que estamos fazendo esse trabalho de autoconhecimento, sim, estamos trabalhando no projeto futuro desse quinto corpo. Mas a maioria da humanidade que não tem essa consciência ainda não. Ele existe como um potencial. Aqui se iniciam as crises existenciais para muitos. É quando a vida nos cobra a vocação. Vocês já repararam que na transição dos 28 anos para si, para adiante, quando entra no quinto corpo, entre 28 e 35 anos, geralmente começam a acontecer as crises existenciais, aquelas mais profundas, não aquelas causadas por distúrbios diversos que acontecem em qualquer idade. Por quê? Porque o quinto corpo é o corpo espiritual. Agora começa a busca pelo significado real da vida, ou melhor, pelo sentido da vida. Agora começa a busca pela vocação. Agora acabou a brincadeira, a tua personalidade está pronta. Agora você tem que tomar um rumo, uma direção. Então, quando este ser humano se nega ou se atrasa a se encontrar no seu verdadeiro caminho, na sua verdadeira vocação, vão começar as crises, né? E aí é onde o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra entram na nossa agenda. De qualquer maneira, o quinto corpo, o sexto corpo e o sétimo corpo se desenvolverão no astral naturalmente, ou a partir dos esforços que empreendemos para o bom desenvolvimento dos 4 corpos básicos. O desenvolvimento espiritual depende do amadurecimento alcançado até o quarto corpo.
No entanto, a natureza está programada para executar o trabalho que nós ainda não sabemos como fazer e independe da nossa vontade. Senão, os 7 corpos não existiriam. Eles existem. O quinto, o sexto e o sétimo existem. Mesmo que nós ainda não consigamos trabalhar neles, mesmo que nós ainda não temos a possibilidade de desenvolver eles por esforço e vontade e conhecimento. Eles estão ali. A natureza está fazendo o seu trabalho, minimamente mantendo o necessário. Mas esses corpos, na verdade, eles não estão ativos para a maioria das pessoas, eles estão latentes, porque eles vivem só nos 4 corpos, às vezes nem nos 4, às vezes só nos 3 primeiros. A questão levantada aqui não é sobre a existência dos 7 corpos, pois eles existem, são de fato, e sim sobre crescimento, desenvolvimento e maturidade. E para isso existe uma escala de trabalho que envolve todos os responsáveis, os pais, o próprio ser, a sociedade e o mundo. Sobre o sexto e o sétimo corpos, o corpo búdico e o corpo nirvânico, nós nada sabemos ainda. Então, não vamos entrar em conjecturas, não vamos tentar explicar esses 2 corpos, porque não temos a menor possibilidade. O crescimento acontece naturalmente, porque é obra da natureza. Mas o amadurecimento depende de esforço nosso. O desenvolvimento desses 7 corpos, em certos aspectos, a natureza faz o seu trabalho. Mas o amadurecimento deles depende unicamente do esforço próprio. Exceto o primeiro corpo. E o segundo. E, em parte, o terceiro também. O primeiro corpo, porque não tem como, a criança não tem possibilidade de saber disso ainda, não tem possibilidade, então é um encargo da natureza, é o corpo físico. A natureza vai fazer o seu trabalho e vai fazer o seu trabalho bem feito, de acordo com a nutrição que o corpo recebe. O segundo corpo já começa a exigir esforço da criança, mas sob o impulso, sobre o estímulo dos pais e a educação dos pais. E da escola também. Então, o desenvolvimento do segundo corpo, o amadurecimento dele, depende desse jogo da criança, o esforço dela, a busca dela, porque ela já começa a, mesmo que não conscientemente, a fazer um certo esforço, e o estímulo constante dos pais e dos educadores. O terceiro corpo já depende em grande parte do esforço próprio, mas ainda conta e precisa de colaboradores. Os pais, a escola, a sociedade, o meio onde o ser vive. A partir do quarto corpo, é esforço próprio. Não tem mais nada que outros possam fazer se a pessoa não quiser. Aí depende unicamente de esforço próprio. Então, se eu vou buscar ajuda, conhecimento, orientação e instrução, esses colaboradores vão me ajudar, vão poder me ajudar, mas somente quando eu busco, porque depende unicamente de mim. E o quinto corpo nem se fala, então. Como no quinto corpo nós não temos experiência nenhuma ainda, mas já temos um vislumbre, porque ele está logo ali na frente, nós podemos falar um pouco sobre ele também. Mas o sexto e o sétimo corpos não temos a menor possibilidade de saber como são, como se desenvolvem, como amadurecem. Crescer e amadurecer. E agora, o que fazer com o ser adulto imaturo? Tem possibilidade dele amadurecer? Tem, mas depende unicamente dele agora.
depende unicamente de esforço e vontade próprios. Então, ele vai buscar as ajudas, os recursos, as ferramentas que vão compor o que ele precisa para amadurecer esses corpos que ficaram imaturos, especialmente o segundo e o terceiro.